Boa noite! Este é meu primeiro vídeo sendo gravado à noite. Eu vim falar aqui de um assunto, vou ser direto e reto para não perder tempo. O assunto de hoje é lances livres cobrados no estilo de baixo para cima, o granny shot em inglês, que seria o arremesso da vovó, ou em português, o famoso lavadeira. Eu vou usar esse termo lavadeira até o final do vídeo para ficar mais prático. E vou dizer agora o porquê que eu decidi falar sobre esse assunto. Antes de começar a temporada desse ano, 2016-2017, Rockets e Pelicans foram até a China fazer 2 jogos. E lá, no finalzinho de um dos jogos, entrou um jogador nos Rockets chamado Chinanu Onuaku. Ele sofreu uma falta e foi cobrar os 2 lances livres. Para a surpresa de todo mundo, quando o Onuaku foi bater o lance livre, ele pegou a bola e arremessou de lavadeira. Isso foi uma surpresa geral. O vídeo dele arremessando lavadeira se espalhou pelo mundo inteiro, mas agora eu vou falar porque as pessoas não deveriam se surpreender tanto. Essa tática já foi usada por vários outros jogadores ao longo do tempo. O Onuaku, ele é um estreante na NBA, ele foi draftado na 37ª colocação pelos Rockets e ele jogava na Universidade de Louisville. Na primeira temporada dele lá, quando ele tinha 18 anos, ele teve aproveitamento de 47% nos lances livres, isso arremessando do jeito tradicional. O técnico dele, chamado Rick Pitino, sugeriu que ele poderia praticar o arremesso de lavadeira para ver se essa porcentagem dele aumentava um pouco. Ele aumentou de 47% para 59% o aproveitamento dele. O Onuaku, ele também jogou na seleção sub-19 dos Estados Unidos durante o último Mundial no ano passado. Lá ele também arremessou desse jeito, e agora que ele chegou à NBA, durante a pré-temporada, ele sofreu a falta e quando foi bater os lances livres, também cobrou desse jeito. Que nem eu disse, muitas pessoas ficaram surpresas. Mas a história do lance livre de lavadeira vem de muitos anos atrás. E agora eu vou citar alguns jogadores que utilizaram essa tática de arremessar por baixo ao longo da carreira. O George Mikan foi um dos primeiros big men da NBA. Ele jogou entre 1948 e 56 no Minneapolis Lakers, que não ficava em Los Angeles na época, ficava em Minneapolis. E durante esse período de 7 temporadas, ele conseguiu 5 títulos. O aproveitamento dele na carreira de lances livres foi de 78,2%. E o George Mikan, ele arremessava de lavadeira. Nessa época, era algo até meio comum. Vejam esse vídeo, que era de um treinamento dos Lakers. Temos 3 jogadores arremessando lances livres, nenhum deles é o Mikan, e 2 dos 3 estão arremessando no estilo lavadeira, ou seja, nessa época era uma forma de arremesso um tanto comum. O Mikan, ele teve 78% de aproveitamento na carreira, e confesso que eu não sei dizer se ele arremessou a carreira inteira desse jeito, de baixo para cima, porque vídeos dessa época, final da década de 40 e início da década de 50, são um tanto raros, mas todos os vídeos que eu encontrei, pelo que todo mundo fala, ele arremessou a carreira inteira de baixo para cima, tendo esse ótimo aproveitamento. O próximo da minha lista é o famosíssimo Wilt Chamberlain, um dos maiores, se não o maior jogador da década de 60 da NBA. Ele estreou na NBA em 1959. Entrando na 3ª temporada dele, ele já era um jogador super consolidado na NBA. Ele tinha até então média de 38 pontos por partida, mas ele vinha de uma temporada com apenas 50% de aproveitamento nos lances livres. Para a temporada de 61-62, ele decidiu inovar e arremessar no estilo lavadeira. Instantaneamente, a porcentagem de aproveitamento dele pulou de 50% para 61,3%. Detalhe, foi nessa temporada de 61-62 que ele fez o famoso jogo de 100 pontos, e nesse jogo ele teve um aproveitamento incrível de 28 em 32 tentativas, o que dá 87,5%. Aliás, se ele não tivesse conseguido 28 de 32, ele não teria chegado aos 100 pontos daquela partida. Contudo, na temporada seguinte, 62-63, ele desistiu de arremessar a lavadeira. Ele dizia que era um jeito meio bobo de arremessar, e ele usou a palavra sissy, como se ele fosse parecer uma guriazinha arremessando, e aí ele voltou ao jeito tradicional de arremessar. Obviamente a porcentagem dele voltou a cair, e ele acabou a carreira com apenas 51% dos lances livres acertados. O Rick Barry jogou entre 1965 e 1980, isso incluindo a NBA e a ABA, que era uma liga que se fundiu com a NBA em 1976. O Rick Barry é um jogador super vitorioso, ele participou de 12 All-Star Games, ele ficou 9 vezes na seleção dos melhores da NBA e ele é considerado um dos 50 maiores jogadores de todos os tempos da liga. Ele também liderou os Golden State Warriors ao título da liga em 1974-75. O Rick Barry, ele bateu o lance livre de lavadeira desde a época do college. O melhor ano dele na NBA foi o ano de 78-79 e ele teve um aproveitamento de 94,7%, ou seja, ele acertava 19 a cada 20 arremessos de lance livre. O aproveitamento da carreira dele foi de 89,3%.
Naquela época, mesmo arremessando por baixo, quando ele se aposentou, ele era o líder da história da NBA em aproveitamento de lances livres. Desde então vieram outros jogadores, é claro, e hoje ele é o 7º nessa lista, incluindo a NBA e a ABA, e se a gente considerar só a NBA, ele é o 4º melhor em aproveitamento de lances livres. Mais uma curiosidade do Rick Barry, o filho dele, que é o Kenyon Barry, ele joga na Universidade da Flórida, e ele arremessa de lavadeira, e nessa temporada ele está com um aproveitamento de 85,7%. O George Johnson ele foi um companheiro do Rick Barry nesse título que eu acabei de falar. Ele tinha aproveitamento de 55% dos lances livres. Um belo dia, ele estava lá arremessando no treino, de brincadeira, o Rick Barry viu e se ofereceu para ajudar ele a aperfeiçoar o movimento do arremesso. Depois disso, o George Johnson ele só arremessou desse jeito até o final da carreira. E ele, que era um arremessador bem ruinzinho, acabou a carreira com uma média de 70% de aproveitamento dos lances livres. O George Johnson ele se aposentou em 86 e desde então já são 30 anos e nenhum jogador arremessa de baixo para cima no estilo lavadeira. Teve uma ocasião em que isso aconteceu, foi o Chris Anderson, o Birdman. Ele estava com o pulso machucado e precisou bater 2 lances livres. Como ele não podia fazer esse movimento com a mão, ele acabou batendo 2 lances livres de baixo para cima. Vejam um vídeo com a narração. He's only shot, Chris Anderson that is, only shot 8 free throws this season. He made 7. He shoots both of them underhand because he's got a chip fracture in his right wrist, so he really can't shoot the basketball. Why he's even playing is beyond me. Mas, obviamente, esse foi um caso isolado. Ao longo da carreira inteira, o Chris Anderson sempre arremessou desse jeito. A pergunta que todos fazem é: por que o arremesso de lavadeira não é mais usado? Principalmente por jogadores que têm um aproveitamento horrível arremessando do jeito tradicional. O próprio Rick Barry, eu vi algumas entrevistas dele, ele se dispôs a ajudar jogadores que quisessem utilizar o método dele, ele passaria toda a técnica que ele desenvolveu ao longo da carreira inteira, mas fora o George Johnson, lá nas décadas de 70 e 80, e o filho dele, que joga basquete universitário atualmente, ninguém quis levar essa técnica adiante. Qual o principal motivo disso? É bem provável que seja aquilo que o Will Chamberlain falou. A situação para os jogadores parece ridícula, eles acham engraçado, eles acham que vai ficar feio, eles acham que vai ficar meio bobo eles arremessando daquele jeito. O Montrezl Harrell, que é um jogador dos Rockets, que também foi companheiro do Onuaku na Universidade de Louisville, ele falou isso aqui, ó, que vários jogadores da NBA pensam que eu não vou chutar desse jeito, eu tenho medo de que os outros riam de mim. Essa seria a desculpa para os jogadores não arremessarem desse jeito. Vejam que bobagem. O Shaquille O'Neal, certa feita, disse que ele preferia arremessar menos 30% do que arremessar de lavadeira. Isso era para reforçar que ele não arremessaria daquele jeito de qualquer maneira, mesmo que isso fosse melhorar o aproveitamento dele. Voltando a falar do Onuaku, isso foi o que ele disse, e é o que realmente importa. Eu realmente não me importo com o que as pessoas pensam. Desde que eu faça a cesta, tá tudo certo. Então a gente espera que o Onuaku ele tenha muitos lances livres para bater e que essas imagens corram entre os jogadores que têm péssimo aproveitamento e quem sabe algum deles possa se dispor a querer aprender essa técnica. Todos nós espectadores da NBA agradecemos porque ninguém quer ficar vendo jogador ruim batendo lance livre e os outros times fazendo falta de propósito. Para finalizar, falando em jogadores ruins no lance livre, é uma dica pro Andre Drummond, do Detroit Pistons. Ele tem 38% de aproveitamento na carreira nos lances livres. Se ele mantiver essa média de 38%, ele vai ser o pior jogador da história da NBA em lances livres. Então, Andre Drummond, se tu não quer ficar com esse posto pro resto da vida, minha sugestão é lavadeira pra ti, meu. Vou colocar aqui mais uma coisa, um áudio do narrador desse jogo entre Rockets e Pelicans, que ele falou que o Onuaku ele é homem suficiente para perceber as suas limitações e tentar o arremesso por baixo. Ouçam aí. Man enough to realize his limitations and try the underhand free throw shoot. Wow, that's what, So there you go. Pois é, né? Seja um homem suficiente para tentar essa técnica. Mais uma vez, muito obrigado, meus espectadores. Aposto que nenhum de vocês bate lance livre de lavadeira. Eu também não bato e eu também não conheço ninguém que bata. Mas tem jogadores profissionais que precisam melhorar o número de pontos do time ao final da partida. Então, lavadeira para vocês. Why so much backspin? Well, it's just a natural follow-through. Just before I shoot the ball, if you'll notice, I make an exaggerated cock of the wrist to point my thumbs down towards the ground. I bend down, and I start to go up towards the basket with my arms going through, and when I get near the top, the wrists come uncocked, and that's what gives it the follow-through.